Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira sessão, né? Ordinária de 2019. Eu vou pedir para vocês para a gente aprovar a ata, né? Passar a ata para vocês aprovarem e a gente assinar. Passa aí. Bom dia a todos. Leitura da segunda sessão ordinária do Conselho Municipal de Juventude do Jardim de Seridó. Dia 1º de fevereiro de 2019, às 11 horas, se reuniram em sessão ordinária os conselheiros do Conselho Municipal da Juventude do Jardim de Seridó: Ticiane de Azevedo Nascimento, Arthur Antunes Nery de Souza, Wilson Oliveira da Silva, Fagner Silva de Azevedo, Cássio Lúcio Jesus da Cunha Medeiros, José Fernandes de Oliveira Neto, Laís Coutinho e Paiva, Maxwell Alves da Silva, José Ricardo da Silva, Jaedson Dantas do Nascimento, na Câmara Municipal de Vereadores de Jardim de Seridó. Em seguida, a excelentíssima senhora presidente do Conselho, Ticiane de Azevedo Nascimento, inicia saudando a todos os conselheiros e demais presentes. Na sequência, o senhor secretário do Conselho, Wilson Oliveira da Silva, realizou a leitura dos ofícios recebidos e encaminhados, portaria de reconstituição do Conselho, a apresentação dos carimbos da mesa diretora. Logo em seguida, a palavra ficou facultada para as discussões, nas quais ficaram decididos o acompanhamento dos membros da mesa diretora nas visitas dos auxílios pecuniários dos estudantes do curso técnico e superior. A presidenta encerra a sessão, marcando a terceira reunião às 11 horas do dia 8 de março de 2019. Jardim de Seridó, 1º de fevereiro de 2019. Lembrando a todos que a gente tinha combinado uma reunião, uma extraordinária, né, para falar sobre o cronograma. Não foi isso? Acho que foi Fagner que sugeriu. E aí a gente teve alguns imprevistos e acabou não acontecendo. Então a primeira coisa que a gente queria conversar com vocês era acertar uma data para que a gente se reunisse extraordinariamente para ver o cronograma de eventos do Conselho. Faculta a palavra aí. Alguma sugestão de data? Pela ordem, Excelência. Vossa Excelência tinha sugerido na quinta-feira que vem, não é isso? Ou já é para outro tema? Não, na quinta-feira que vem nós vamos ter um encontro, certo? Uma ação. Eu conversei com a assistente social do município, na verdade eu conversei com a secretária de assistência social do município, e nós vamos fazer uma ação direcionada para os membros do Conselho, onde vai ser debatido a importância do Conselho, a importância da juventude, de ser uma juventude ativa no município, a importância de fazer parte em si do Conselho, né? E aí a gente vai ter a presença da psicóloga do município, Hebe, né, que trabalha no CRAS, e da assistente social, Keila. Inclusive, é a mesma assistente social que fez as visitas nas residências. Então, se quiser aproveitar já para tirar dúvidas com ela, ela está super disponível, está super nos apoiando com relação ao Conselho. E eu queria combinar com vocês, né? Eu iria tratar em outro momento, mas já que já tocamos de um assunto, vamos decidir. Eu combinei com elas só vão poder estar aqui na quinta-feira que vem, pela manhã. E aí eu pensei em providenciar um espaço para a gente fazer uma roda de conversa, um debate. E eu queria saber da disponibilidade de vocês. E aí seria ou às 9 ou às 10 horas da manhã. O que é que vocês acham? Pela ordem. Tarde? Pronto, pode ser. O que é que vocês acham? Pela ordem. Às 9?
Dá certo para você? Quinta-feira que vem seria 9 horas. Quem tiver aula ou quem tiver no trabalho e não puder. À tarde? De manhã e à tarde? Terça e sexta? Na verdade, eu queria a participação de todo mundo, titulares e suplentes. Viu? Os que puderem participar, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Elas não podem no final de semana. Elas não são daqui, são as duas de Ouro Branco. Quinta-feira, dia 14. Nosso... A data tá boa para mim. O horário também. Porém, eu viajo a Santana do Seridó na quarta-feira. E provavelmente eu vou ter que dormir devido a transporte. E não sei se dá tempo de eu chegar às 9 horas da manhã. Então, assim, caso eu não consiga estar, avisem ao suplente. E é interessante mesmo que ele comece a aparecer. Mas o meu único motivo mesmo, assim, de talvez, ainda não é certeza, mas a viagem já está certa na quarta-feira, porém não sei se dá tempo de eu chegar na quinta. Então, caso eu não apareça, não compareça, é por motivo a trabalho. Pela ordem. Primeiramente, eu gostaria de dar o meu bom dia oficialmente a todos os presentes, membros do Conselho, a excelentíssima presidenta do Conselho Municipal da Juventude, bem como também o nosso secretário, e dizer sobre a questão do suplente de Maxwell, que é Felipe, né? Felipe Douglas, que ele encontra-se ausente sempre em nossas reuniões, e se o Conselho assim achar interessante, eu posso, por ter mais afinidade e amizade com o mesmo, posso entrar em contato com ele e conversar sobre essas ausências para que ele possa dar uma justificativa. Arthur, licença, mas é porque a gente vê assim, se o titular tá, não tem necessidade do suplente estar. Mas é sobre a questão Sim, da reunião. Da reunião. Porque nas sessões o suplente só vai se o titular não estiver. Se o titular tiver, não tem necessidade do suplente, né? Isso, verdade. Se ele vem se quiser. Mas eu acredito que deveria se criar a cultura dos suplentes também estarem aqui. Porque assim, quando o titular não pode, vem o suplente. Mas o suplente nunca está na reunião para tapar do que está acontecendo. Tudo bem que existe a ata, mas muita coisa é conversada aqui que precisa ser detalhado e é interessante que o suplente esteja. Então, se é possível para o suplente estar aqui, que ele venha. Só não venha se realmente não puder. Porque se ele está fazendo parte do Conselho Municipal da Juventude, ele afirmou um compromisso de ser um suplente ativo dentro do Conselho Municipal da Juventude. Por mais que o regimento dê aval a ele dele não precisar vir. Mas quando precisar dele, ele não vai ter nenhuma noção do que está acontecendo. Não, mas aí vai caber ao titular repassar para o suplente. Não tem lógica o suplente ser obrigado a estar aqui toda a reunião. Entendeu? Eu não vejo, assim, eu lhe entendo, eu compreendo que você quer que ele esteja a par da situação e tudo mais, mas a gente tem um grupo, então eu lembro que sempre a ata da reunião era enviada no grupo do WhatsApp. Então é bom Ticiano, que é presidente mesmo, conversar com eles, botar no grupo, que é importante, que a partir de então a ata vai ser enviada no grupo, que todos sempre fiquem lendo o que foi debatido nas reuniões, porque a partir do momento que eu vou dar uma obrigação, entre aspas, às outras pessoas, aí pode até afastá-las, né?
Eu acho, na minha opinião, acho que é essa. Pela ordem. Então eu retiro o que eu falei. Questão de ordem, Excelência. Eu vou fazer uma sugestão, porque a gente não pode atropelar o regimento. Realmente o suplente ele não tem a necessidade de estar aqui. Ele pode estar voluntariamente, espontaneamente. Mas eu vou sugerir um negócio. Como a gente está gravando os áudios da sessão, a gente colocar no grupo que os suplentes fiquem atentos através dos áudios, que eu acho que é você que está colocando no YouTube, disponibiliza o canal do YouTube para o pessoal, o suplente estar acompanhando. A gente pode cobrar deles que acompanhem para ficar alerta sobre o que está acontecendo, caso eles tenham que assumir se o titular sair. Até mesmo pelo áudio ser muito grande, é só botar a ata. A ata registra tudo que foi falado na reunião. Acho que é mais fácil a leitura da ata do que escutar o áudio, mais de 1 hora de áudio. Pela ordem, eu gostaria de deixar registrado que o áudio da segunda reunião já foi disponibilizado online, como todos já viram, e foi compartilhado no grupo. Sim, outra questão de ordem, Excelência, que segundo o regimento a gente tem que colocar a ata e a programação da sessão ou no grupo do WhatsApp ou algum outro grupo. Até para facilitar o trabalho aqui, por exemplo, para dispensar a leitura da ata, a gente olharia a ata já no grupo do WhatsApp e via que se não tivesse erro, a gente já pediria a dispensa aqui para agilizar os trabalhos. Assim, se Vossa Excelência puder colocar com 1 ou 2 dias de antecedência para a gente analisar, certo? Obrigado. Certo. Eu queria até saber, quem é que aqui que está aqui presente não está no grupo, ou todos estão no grupo, fazem parte do grupo? Tiziana, deixa eu ver a lista de frequência aí, por favor. Porque essa semana a gente vai fazer um convitezinho e vai mandar para cada um, mas eu quero ligar para todos para saber, né? Já Edson não estava, Pedro também não. Quinta-feira a gente vai ter um encontro, uma roda de conversa, acho que Cássio também não. Uma roda de conversa com a assistente social do município e a psicóloga do município. Vai ser bem bacana. Provavelmente não vai ser aqui na Câmara. Eu ainda vou providenciar o espaço. Então, eu vou ligar para vocês, ou eu, ou Arthur, vamos entrar em contato, né? A gente vai mandar no WhatsApp o folderzinho, o convite, e vai ligar também para confirmar a presença e para dizer o horário e o local. Mas é às 9 da manhã, quinta-feira, só o local que a gente está vendo ainda, né, Arthur? Bom dia a todos. Algumas coisas que eu quero falar. Observando aqui a lista, a gente percebe que algumas pessoas ainda não compareceram às nossas reuniões. Quem é Pedro Cailan? Gabriel Felipe dos Santos Moreno. Gabriel Felipe é o primo de Euler. Não, Pedro veio, é que eu tô perguntando os nomes que estão em branco ainda. Ele já veio para alguma reunião, Gabriel? Gabriel já veio sim. No caso, ele até mandou um recado por mim hoje. Certo. Que ele está esperando o patrão dele na casa dele para resolver alguns assuntos de trabalho. Ah, ok. Ele disse que vai chegar atrasado. Porque assim... Mas só questão de ordem. Ele não tá, mas o suplente dele tá aqui. O suplente dele é o suplente dele? É Euler. Edmar Euler. Isso. O suplente dele. Ah, ok. Porque assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, nós estamos vindo para cá uma vez por mês, aqui para a Câmara, esse espaço muito bom. Mas eu acredito que o Conselho, ele está sendo encapado, se assim posso usar a palavra correta, com muitas formalidades. E quando a gente olha para a Câmara aqui, a gente não vê ninguém assistindo a nossa sessão. Então acredito eu, vou dar a sugestão, e a presidente pode acatar e pode ver com os membros da diretoria da presidência do Conselho, de a gente começar a ver outros locais para se fazer as reuniões do Conselho. Locais que a gente possa atingir a juventude. Entendeu? Porque assim, eu sei que aqui tem representante do Poder Executivo, Poder Legislativo, da Cultura, Educação, Ensino Fundamental, Ensino Médio, e que isso dá a entender de que existem as representações de todas as classes, não é?
Mas nem sempre minha opinião é a opinião de Arthur, é a opinião de Netinho, é a opinião de Jaedson, nem sempre, né? E a gente vê que hoje em dia os jovens utilizam muito das redes sociais para expor opiniões, porque muitas vezes é o único local que eles têm liberdade para fazer isso. Então acho que seria interessante a gente procurar outros locais para a gente visitar e fazer as reuniões. Nem que sejam reuniões extraordinárias, alguma coisa do tipo. Eu vejo muito importante, por exemplo, um foco muito grande de jovens aqui na cidade é o CEF. O que impediria da gente fazer uma reunião com os jovens lá na quadra do CEF, comunicar a diretora, pedir para a diretora colocar os jovens na quadra, dar voz a eles, levar uma atraçãozinha cultural, né? Incentivá-los a participar. Porque aqui a gente está falando e está ficando aqui. Né? A gente está falando, está ficando aqui. Então acho que está na hora da gente sair daqui de dentro. Concede uma parte? Sim, fica à vontade. Eu concordo com você com relação à participação, mas existe muita dificuldade nisso. A gente só conseguiria realmente essa participação se fosse feito em colégios. Isso. Porém, nem sempre o colégio pode liberar os alunos. Eu tentei isso e a professora disse, tem que ter um ofício, tem que vir da própria prefeitura autorizando que o colégio libere, e não pode ter o déficit do aluno dentro da sala de aula. E aonde a gente fizer essa sessão, seja na Casa de Cultura, seja em qualquer órgão de prefeitura, vai estar assim. A menos que a gente consiga que o colégio libere alunos para vir. Mas, por exemplo, se não pode liberar o que eu proponho a Vossa Excelência é a gente manteria as sessões aqui, porque geralmente quando tem algum assunto deliberativo que envolva muitas pessoas, eles vêm, como foi o caso do taekwondo, como foi o caso dos estudantes universitários. Só vai ser assim, a própria Câmara Municipal, e Cássio sabe disso, não consegue lotar o plenário da Câmara, nem consegue chegar perto de lotar o plenário da Câmara. O que a gente pode propor é sessões extraordinárias dentro dos colégios, ou seja, a gente faz a ordinária aqui e leva os assuntos do Conselho numa extraordinária, com palestras, com eventos, para dentro dos colégios. Se não pode tirar todos os alunos, a gente poderia pedir pelo menos o líder de cada turma, entendeu? Porque assim, vamos ser sinceros, eu sei que nós estamos aqui, eu, Ticiane, na condição de representantes do Poder Executivo, mas a gente sabe que as escolas, ninguém consegue uma totalidade. Não existe totalidade. Ninguém consegue atingir uma totalidade. E a gente, como conselho, nós estamos aqui, acredito eu, como membro do Poder Executivo, para ser um elo entre a juventude e o Poder Executivo, ou seja, o prefeito. Cássio está aqui para ser um elo entre o conselho e a Câmara Municipal. Não é isso? Então, muitas vezes, um jovem que está lá no CEF, por exemplo, ele tem vontade de participar de cursos profissionalizantes, mas ele nunca teve uma oportunidade. E talvez o presidente da Câmara nunca tenha se alertado a isso. Então, a partir do momento que eu fizer a reunião com esse jovem, dizer, olha, a Câmara Municipal oferece cursos, mas a gente... Eu estou dando um exemplo, viu, Cássio? Mas a gente não vê divulgação, a gente não sabia. Ou seja, a partir disso, a gente já vai montar, a Cássio já vai falar. Você dá uma parte? Só um momento. A gente vai ficar a parte disso. É só um exemplo, viu, Cássio? Não estou dizendo que a Câmara não divulga, não. Vocês conseguem entender? Eu acredito que é muito importante a gente estar em contato. É igual aquele ditado, né? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Eu acredito nisso. Ali. Bom dia a todos. Eu acho muito bacana e importante essa sua colocação de fazer reuniões em outros locais, mas infelizmente a população não quer participar dos temas de nossa cidade. Há poucos dias atrás era um bombardeio em Jardim do Seridó sobre o IPTU. Fizemos uma audiência pública aqui, não tinha 10 pessoas. Quando Jardim do Seridó entrou no colapso de água, a mesma questão. Todo mundo na rua falando. Fizemos uma audiência pública com a CAERN, com o gestor municipal, para a gente mapear os pontos das caixas d'água para ver a melhor solução, melhor condições para as pessoas. Não tinha 20 pessoas. Trouxe o secretário de Estado de Esporte, Canindé de França, para Jardim do Seridó poder opinar no plano estadual do esporte, para ficar no plano estadual o benefício para a nossa cidade. Na plateia não tinha 10 pessoas. Se não fosse o pessoal da Câmara, do Conselho,
da prefeitura não tinha lotado nem as cadeiras. Eu vou dar um exemplo que quando a pessoa quer receber dinheiro, é a primeira a correr, né? Nós fizemos uma sessão pública sobre as horas extras de 70 e poucas pessoas para receber, acho que tinha umas 15 ou até menos aqui. Então, justamente, por isso. Porque se a gente esperar vir para cá, não vem. Você falou em cursos aí. A Câmara de Jardim faz muitos cursos, mais de 60 cursos. Verdade. Variedades de cursos abertos para a população. Pouca gente participa. Justamente. E talvez muita gente não participe porque talvez nem tenha conhecimento que não participa das sessões. E outra coisa, na questão do IPTU, Tiziana é testemunha que o município disponibilizou 10 horas de carro de som. Passou 10 horas um carro de som rodando toda a cidade, convidando o povo, convidando a população. Mesmo assim, não teve participação do público. A gente poderia só um momento. A gente poderia criar, eu acredito que, se eu não me engano, dentro do conselho, quando eu fui a primeira vez, eu me lembro que dentro do conselho tem ramificações, comissões, não é isso, Alex? Existem comissões. Então, a gente poderia ver alguma comissão que isso se encaixa e a gente criaria um programa, se assim eu posso intitular. Eu posso dar mais uma ideia? Peraí, deixa eu terminar, senão eu faço uma ideia, viu? A gente poderia criar um programa, se isso é a palavra correta, com algo assim, conselho na escola. Um exemplo. Qual a finalidade? O conselho vai até as escolas, né, conversar com os alunos, pedir opinião, conversar com os jovens e adolescentes. Porque aí, minha gente, eu acho que vai começar a fazer sentido. Entendeu? É porque eu sou muito populista. Me conceda uma parte. Vá. A questão não é que não está sendo feito, não. Porque está sendo feito, sim. O problema é porque a população jardinense, eu vou incluir jovens, adultos, idosos, não tem essa cultura de participar da política de sua cidade, do seu bairro, da sua rua. E a questão política, eu não estou falando de passeata, a questão política mesmo, de todas as decisões que influem na sua vida. Entendeu? Então, assim, eles têm o total direito de opinar, como também têm o dever de executar aqueles deveres que eles têm, como também têm os seus direitos, mas eles não usufruem dele e por falta... E também não é por falta mais de conhecimento, não, porque eu estou dizendo porque eu sou assessor de comunicação agora na prefeitura. Antes de ir para a prefeitura, trabalhei e trabalho até hoje com um vereador bastante atuante nas redes sociais. E o que mais a gente divulga é curso, é oportunidade. O vereador Ronald Tineri tem um projeto chamado Ao Longe da Cidadania, em conjunto com a Câmara Municipal daqui de Jardim do Seridó, que é um projeto riquíssimo, onde oferece curso, aula gratuita para Enem, e a gente disponibilizou 150 vagas e o pessoal não foi. A gente praticamente tinha que implorar para o pessoal ir. E só um momentinho, Cássio. Pessoas de outras cidades vinham perguntar para a gente se podia vir participar aqui. Entendeu? Então, assim, não é que não tem divulgação porque tem divulgação, não é porque não tem projeto sendo executado porque tem projeto executado. Agora, quer fazer com que a população participe, na minha humilde opinião, tem que se criar um plano estratégico para se criar a cultura dessas pessoas começarem a participar das decisões, das tomadas de decisões aqui da cidade. Porque divulgação não falta, não. E por que a gente não começa a fazer isso? Pronto, então é justamente... O que é que a gente pode fazer para essas pessoas criarem a consciência? Porque de toda a vida, as pessoas já chamaram para vir até nós e nós já tentamos ir até elas com diversos meios de comunicação, mas não está surtindo efeito. Então, assim, elas precisam estar conscientes de que se eu não tomar atitude por mim mesmo, alguém vai tomar por mim. Entendeu? Aqui tem vários representantes aqui. Eu sou representante da educação, Tiziano do executivo, e tem vários outros representantes aqui. Mas se eles também não tomarem a atitude de dizer assim, olha, eu vou atrás do representante da educação para cobrar isso. Porque nenhum representante tem capacidade de tomar de conta de uma globalidade inteira, né, de uma situação inteira de uma cidade. Né? Não é à toa que existem 9 vereadores, alguns são 12 vereadores. Não é à toa que a prefeitura existe toda uma equipe trabalhando, não é só o prefeito, e em todas as demais instituições, incluindo o Conselho Municipal da Juventude. Então, precisa se criar uma estratégia para que essas pessoas aprendam e tomem consciência do dever delas de participar das decisões.
Entendeu? Porque o nosso dever de publicar, de mostrar, a gente já está fazendo. Acredito que a gente pode ser pioneiro. Muitas pessoas acreditavam, mesmo eu não comungando disto, mas eu vou usar como exemplo. Muitas pessoas acreditavam que o político, para ganhar, tinha que comprar voto, tinha que gastar dinheiros na campanha. E a gente teve 2 exemplos agora. O presidente eleito e o senador Stevenson. Por quê? Porque as pessoas estão começando a ter uma nova noção das coisas. Então, se ficar nisso, não é porque o povo não gosta, é porque o povo não vem. Então, ficar aqui, é porque o povo não vem, então ficar aqui mesmo. Não, minha gente. A gente tem que ser atrevido mesmo. A gente tem que ter iniciativa. Levanta da cadeira. Vamos criar um programa. Já imaginou uma tenda montada dentro da escola, com um violão dentro, com a presença do presidente da Câmara, a presença de um vereador, a presença... quem sabe a gente consegue até a presença de alguém do judiciário, o secretário, o conselho, debatendo, fazendo política. Não é chegar e dizer, pronto, você vai falar. Não, a gente vai criar métodos de instigar o jovem a falar. Porque se a gente está aqui e não quer ouvir quem nós estamos representando, não tem sentido nenhum a gente estar aqui. Eu acredito nisso, não tem sentido nenhum a gente estar aqui se a gente for debater toda a sessão a mesma coisa e não ouvir aqueles que nós estamos representando aqui. Eu acho que não faz sentido a gente estar aqui, né? Arthur falou, existe a Câmara de Vereadores, existe a Câmara de Vereadores e é por isso que o celular dos vereadores não para de tocar. É por isso que o gabinete dos vereadores não para de chegar a gente. Caso não é de mentira, não deixa me mentir. Por quê? Porque eles sabem que a Câmara existe para representá-los. O gabinete do prefeito, Tiziano trabalha lá, sabe que não para de chegar gente. Todo dia tem gente, sei lá, do prefeito não para. Por quê? Porque eles sabem que o prefeito existe para atendê-los. Agora, se a gente fizer uma pesquisa, passar nas escolas, quem sabe a existência do Conselho de Juventude em Jardim Seridó? Será que 30% dos jovens vão saber que existe? E se eu perguntar quem são os representantes, será que eles vão saber responder? Não vão saber responder. Então é isso, gente. Aí mora o problema. A gente está representando pessoas que não sabem que nós estamos representando. Se disser para mim que os jovens, Jardim Seridó sabe que Fagner é o representante do Poder Executivo, que Tiziano é representante, é o presidente do Conselho. Se os jovens souberem... Agora eu pergunto, quem é o prefeito de Jardim? Quem é o presidente da Câmara de Jardim? Todo mundo sabe. Por quê? Porque é visto e nós não somos vistos. Nós não somos procurados. Quem aqui já foi procurado por um jovem? Dizer, olha, eu acho interessante você no Conselho de Juventude falar tal tema, porque está tendo isso. Quem aqui já foi procurado? Por favor, levanta a mão. Ou se pronuncie. Olha, 2 pessoas de quantos que tem aqui? Uns 10. Então vocês estão conseguindo ver a insuficiência que nós estamos sendo? Não por querer nós, não é dizendo que não tem divulgação, não é dizendo que nós somos desmerecedores de estar aqui, ou incapazes. Mas é porque está na hora da gente sair daqui de dentro. Está na hora da gente ir atrás. Tem jovens aí, perdidos no mundo da droga, tem jovem aí que está sem casa. A Alex mandou no grupo aquele vídeo de um adolescente de 15 anos, né? Se prostituindo. E o conselho fez o que até agora? Entendeu, minha gente? É isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos representando pessoas que não sabem que estão sendo representadas por nós. A gente está vindo debater o que aqui? Arthur muitas vezes sabe de muita coisa, mas talvez o que Arthur esteja debatendo aqui, o que eu estou debatendo, não é o que o jovem na realidade do dia a dia de Jardim está precisando. Então eu acredito que está na hora de mudar isso. Eu estava até pensando nisso na prefeitura, como seria bom se as sessões da Câmara, se os vereadores da nossa cidade, que a gente pode inclusive sugerir isso a eles, que os vereadores começassem a andar também, marcar coisas com os jovens, mudar o prefeito, a prefeitura. Enfim, eu acho que passou-se o tempo que a gente vê que muitos políticos... Só um momento. A gente vê que muitos políticos da nossa sociedade, da nossa região, recebem o nome de doutor, né? Vocês podem ver que muita gente chamava doutor Mané Paulino, que era o prefeito daqui. Por quê? Porque antes se tinha uma cultura de que político era alguém superior, era alguém intocável, né? Que isso vem já, olha, da nossa colonização, que a gente foi colonizado com reis, com império. Então os reis sempre foram superiores. E a gente vê que hoje é diferente. A gente vê um prefeito lá de Colatrina, né? Eu acho que é assim que se pronuncia.
pintando o meu fio de cal, pintando as grades de óleo, de água, de tinta a óleo, plantando, varrendo o chão. Por quê? Porque se quebrou a cultura que político é diferente. Político é igual a todo mundo. Então eu acho que a gente tem que andar de acordo com a sociedade. Entendeu? Eu me sinto mal quando alguém aqui me chama de Vossa Excelência. Não me chama de Vossa Excelência, me chama de você mesmo. Porque eu não sou autoridade. Me chama de você mesmo. E eu acho que está na hora da gente sair daqui, está na hora da gente ir atrás, está na hora da gente buscar. Já o que é que você quer? Não, ele não vem. Se a gente não vem, vamos atrás deles. E como é que a gente pode fazer isso? Vamos montar aqui, a nossa reunião serve para isso, né? Arthur, o Fagner está propondo aqui que a gente monte uma tenda, entre aspas, uma ideia. A gente monta uma tenda de políticas públicas para os jovens. Aí nós vamos montar. Como será essa tenda? O que é que eu vou usar para instigar esses jovens a falar? Sabe, o que é que o jovem tem vergonha de falar no microfone? Então por que eu não passo um papel e eles escrevem as perguntas no papel e alguém lê lá na frente? Por que eu não levo um vídeo? Por que eu não instigo? Por que eu não pego um assunto um pouco polêmico para ser a porta para que eu possa entrar em outros assuntos? E a partir daí a gente vai criando a nossa política pública da juventude. É a partir disso que nós vamos trazendo os temas para debater. Se não acha, não acha interessante fazer isso, vamos elaborar uns questionários. Elabora os questionários, o representante do conselho vai aplicar nas escolas, por sala de aula, os jovens respondem, nos grupos de jovens da igreja. Na praça, olha, eu sou representante do grupo de juventude, você pode responder esse questionário para mim? A idade, o que ele acha. E a partir desses dados, nós vamos fazendo as nossas políticas públicas. Você falou aí de sair daqui de dentro, a Câmara, a Prefeitura. Em novembro de 2017, um requerimento apresentado por mim, por Ronald Tineri, Dormiro e Juntas Azevedo. É número 358, de 2017. A gente encaminhamos para o Executivo, para o Gabinete do Prefeito, esse requerimento pedindo para a gente criar a comunidade cidadã. Era justamente isso que você falou. Que era levar a Prefeitura, a Câmara, as secretarias aos bairros. Fazer uma ação dessa por mês em cada bairro. Desde 2017 que foi encaminhado ao Executivo esse requerimento aqui da Câmara. E como chamado Vossa Excelência. Como Vossa Excelência falou aí no prefeito da onde? Goladrina, em Jardim do Seridó já teve um caso parecido com esse aí. Tinha o doido que até coivara queimava no meio da rua com os trabalhadores. Então era para contribuir com a sua sugestão de levar o executivo, o legislativo aos bairros. Nós já solicitamos esse trabalho. Pela ordem, gostaria de complementar aqui muito interessante a sua fala e extremamente válidas diante da minha opinião aqui nesse conselho. Agora que eu gostaria de explanar a todos aqui a real importância da coletividade perante dentro desse conselho. Porque é muito bom quando a gente tem muitas ideias para executar. Mas aí ter a ideia é muito fácil. Colocar em prática é o X da questão. E aí, será que eu estou disposto a colocar isso aqui em prática? Eu, por exemplo, sugeri a criação, é algo tão simples, a criação de um panfleto para distribuir no carnaval. Um panfleto falando sobre a importância do empoderamento juvenil. Foi sugerido muitas coisas aqui, mostrando quem é o Conselho Municipal da Juventude e tantos outros assuntos que poderia botar nesse panfleto. Esse panfleto saiu. Certamente estava esperando para que eu sozinho fizesse tudo e fosse lá entregar. Não, mas não saiu porque a gente até debateu sobre isso, né? Que a saúde faria e aí a gente não fez por causa disso. Não, mas a questão foi dito isso também, porque foi a primeira opinião, aliás, a primeira sugestão foi que fosse feito um panfleto sobre a questão do cuidado do jovem no carnaval. Aí foi dito, não,
não é interessante fazer porque a saúde já vai fazer. Aí foi até Fagner disse assim, não, então por que não coloca algo sobre a política, do jovem na política, sobre o empoderamento juvenil, sobre o que é o conselho, que como o jovem pode participar, e todo mundo aqui, é muito interessante. E eu falei no grupo, pessoal, o problema também é porque também não houve a reunião extraordinária que a gente marcou para fazer isso, né? Que foi para fazer isso na reunião. Mas tem ideias para realizar, quer fazer alguma coisa. Agora o conselho, e eu falo todos nós, não a mesa diretora, precisa estar com as mangas arregaçadas para colocar isso em prática. Eu posso fazer tal coisa. Vamos fazer uma tenda como fazer uma tenda para explanar a real situação do jovem na cidade, para incentivar a juventude a participar do conselho. Então, assim, então eu posso conseguir a tenda, eu posso falar com fulano, fulano e fulano, eu posso conseguir o material impresso, eu posso conseguir um data show, eu posso conseguir um telão e assim por diante. Porque se for para deixar só para a mesa diretora, eu não estou dizendo aqui que ninguém é incapaz de fazer ou o pessoal é preguiçoso, não. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo assim, quer fazer, quer. Vamos todos em conjunto fazer isso, na medida das nossas possibilidades. Né? Da estrutura que a gente tem disponível. Eu concordo com o Fagner, acredito e acho que a gente deve sim sair daqui, mas a princípio eu pergunto a vocês, né? Quem aqui conhece, quem dos membros aqui conhece o regimento interno do Conselho? Isso, eu ia dizer isso agora. Por isso que vai ser tão importante o nosso encontro de quinta-feira, porque vai ser debatido, eu já passei inclusive para as meninas, o regimento e a Lei 1045, que é a lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude. A gente não pode sair simplesmente se a gente não conhece a importância do Conselho, a gente não pode sair se a gente simplesmente não conhece a importância da participação do jovem no conselho, na sociedade, enfim. Isso, e o nosso papel aqui dentro. Por isso que eu quero tanto que todos, cada um de vocês, participe quinta-feira, junto com a gente, às 9h da manhã, porque as meninas vão enfatizar. Eu acredito nisso, acredito que o conselho deve sair daqui, deve fazer ações, concordo com o que Fagner disse, quero sim, e me disponibilizo, tanto eu como Arthur, e acredito que todos juntos a gente pode fazer diferente. Mas para isso, gente, a gente precisa conhecer o nosso regimento interno, a gente precisa conhecer a importância do que é estar aqui dentro. Olha, eu acredito que para fazer isso, a gente não vai ter muita dificuldade. Por quê? Vejamos bem, a gente tem o apoio do Executivo. Alex é prova de que sempre que precisou, o Executivo sempre esteve à disposição do Conselho. Então, uma escola tem uma caixa de som, eu tenho uma caixa de som amplificada, Cássio tem um paredão, som não falta, né? A gente tem Lala, que toca um violão, que é membro do conselho. A gente tem Arthur, tem eu, tem Maxwell, tem Alex, que é bom, que gosta de falar muito, que pode conduzir um momento desse. A gente tem o secretário e os que podem conduzir os ofícios às escolas. Então acredito eu que para realizar um momento como esse não tem muita dificuldade. Não é difícil. Difícil seria se a gente tivesse que ir atrás de tudo, ainda começar do zero. Entendeu? Eu acho que aí seria mais complicado. Acredito eu que isso é muito importante, porque a partir disso é que a gente vai começar a andar. Solicito à presidenta que faça a formação das comissões, né? As comissões sejam formadas com os membros, para que a gente possa tirar de vocês toda a responsabilidade, porque a partir de então, formadas as comissões, os membros devidos vão começar a atuar e desempenhar o seu trabalho. Cada um entra na sua questão, justamente. Pela ordem, eu posso agora dar a luz? A palavra volta para o presidente ou você ainda... Maxwell pediu a palavra aqui hoje. Pode falar. Eu concordo com Arthur, concordo com Cássio, concordo com Alex, com a presidenta,
com o Fagner. E enfatizo aqui uma coisa. Nós temos aqui representantes do ensino médio, já que estão falando tanto em escolas, já que o foco dos jovens mesmo realmente são nas escolas. Nós temos aqui representantes do ensino fundamental. E assim, não me levem a mal, mas eu pergunto aos representantes aqui do ensino fundamental e do ensino médio, se no momento que não está tendo aula, no momento que vocês estão com interatividade com seus colegas, seja num recreio, certo, tem N assuntos, mas assim, será que alguns já falaram lá sobre o Conselho da Juventude? E se já convidaram para vir participar, certo? Porque fazemos várias amizades. O ambiente escolar é onde muitas vezes nós criamos amizades para a vida que levamos para a vida toda. Então, assim, se estão focando tanto em escola, se o conselho está querendo sair daqui para ir uma vez por mês em algumas das 5, 6 escolas que tem jardim, seria interessante que os representantes do ensino médio e ensino fundamental que estão estudando, que está lá junto com a galera da escola, que está lá, seja à noite, seja de manhã ou à tarde, já ir conversando. Vai conversando com seu amigo de classe, vai chamando aquele seu amigo, fulano, vamos lá um dia. Só é uma sexta-feira por mês. Se vier e ele gostar, e se nós aqui pudermos atrair aquela pessoa que o representante do ensino médio ou fundamental trouxe para cá, mesmo que seja só uma pessoa, mas se ele se sentir atraído, ele já vai passar para outra pessoa. Não é dificuldade, foi como o Fagner falou. Som, no caso Cássio tem, Fagner também tem, já tem pessoas que gostam de se comunicar, já pode levar uma atração, isso aí tem que se falar com a diretora primeiramente, que é para saber se ela autoriza, porque tudo tem que... Nós, pelo fato de ser conselho, não podemos chegar da escola também e dizer assim, nós queremos um horário aqui, não. Então, assim, mas eu acho que os conselheiros do ensino fundamental e do ensino médio aqui presentes, tanto os conselheiros quanto também os suplentes, não vamos colocar só para conselheiro. Ah, mas o conselheiro está estudando. Mas se o suplente estuda, dá uma força. Eu acho que a união faz a força. Outra coisa... Esse ano, mais uma vez, a partir da próxima semana, já comecei a abrir as inscrições. Meu grupo cultural Balão Junino é o 5º e será o último ano. Então, assim, graças a Deus, assim, eu consigo uma quantidade de jovens. E eu, como representante da cultura, mas, primeiramente, antes de qualquer coisa cultural, representante do Conselho da Juventude, em meio a tantos problemas que a juventude de Jardim já vem passando e muitas vezes só aumentando. Então, assim, como a quadrilha Balão de Ouro, ela não faz distinção de pessoas, eu não escolho filhinho de papai, muito pelo contrário. É aquelas pessoas com maior... são aquelas pessoas mesmo que eu vejo assim que ninguém dá nada por elas. Essas pessoas que eu tenho mais gosto de poder vestir um figurino neles e eles fazerem algo de bom. E que dão um show. Então é o seguinte, semana que vem eu começo. Então, já que eu estou representando a cultura, em breve, deixa eu começar, mas em breve eu trago, se não for 100% do meu grupo para assistir uma reunião nossa aqui, mas que seja pelo menos 75%. E eu digo isso porque eu quero fazer isso. É trazer. Se tem um representante da cultura no conselho, e se eles estão fazendo parte de algo cultural na cidade, vão vir comigo um dia sim. Então, é por isso que eu digo,
Todos nós temos amigos, não custa nada. Fulano, vamos uma sexta-feira? É 1 horinha só. Você vai lá. Se você não gostar, depois que iniciar, ninguém lhe prende. Você volta. Mas vamos. Então, a mesma coisa que eu estou pretendendo fazer com o pessoal da Balão de Ouro é a mesma coisa que eu sugiro também aos representantes e suplentes do ensino médio e ensino fundamental. Já que o conselho aqui está com uma ideia já para ir às escolas. Então, que seja bom, quando nós chegarmos, os demais lá já estejam sabendo. Já para a gente também não chegar de surpresa. Obrigado. Pela ordem. Eu, como representante do ensino médio, juntamente com o Gabriel, que no caso ele não está aqui, mas ele está o seu suplente, eu gostaria que fosse elaborado um convite para eu levar, pelo menos eu como membro também, eu levar até a escola onde eu estudo, CEF, e as demais escolas também. Pois só a pessoa falar assim, bora na reunião, eles não vêm não. A gente tem que mostrar, tá aqui um convite que o Conselho Municipal de Juventude do município de Jardim do Seridó está convidando vocês jovens, a população jardinense e tal, para participarem, verem como é o nosso trabalho aqui, para eles. Gostaria de solicitar um convite passado a papel para estimular que eles venham. Me concede a palavra? Agora. Gostaria só de sugerir que não fosse um convite formal, mas sim um cartaz, algo que tenha uma comunicação mais efetiva. Que seja, por exemplo, lá o pessoal do CEF, eles são muito atentos àqueles murais de aviso, eles sempre ficam olhando. E assim, acredito que a comunicação assim seria mais efetiva. É uma sugestão só. Com licença. Que inclusive o CEF tem um mural enorme lá, e os alunos do CEF, pelo que parece, eles são bastante atentos àquele mural. O CEF tem um sistema de rádio que faz muito tempo que eu pelejo. Eu falo com a diretora direto para botar aquela rádio ativa, mas não... Só solta música. Só solta música. Então, assim, o CEF tem pessoas para manusear aquela rádio que é de grande utilidade para o CEF, mas não usam. Vai falar? Eu não sei, eu não tenho conhecimento, sou bem sincero em saber quais são as comissões que existem no nosso conselho. As comissões de representação. Mas eu queria, se for preciso, faço isso de forma em ofício, não sei como, de que fosse inserido uma comissão do Conselho da Juventude que atendesse as pessoas de minorias, se assim posso dizer. As pessoas pobres, os jovens pobres de baixa renda, os jovens LGBTs, os jovens que estão inseridos de alguma maneira em alguma classe que a sociedade os exclua. Então eu não sei se seria interessante mandar isso em ofício, para que a gente também consiga, através do conselho, fazer políticas públicas, criação de leis que insira-os na sociedade. Porque acredito hoje que é o maior problema, um dos maiores problemas de Jardim do Seridó, da sociedade, são questões deste tipo. Jovens que, por assumir uma opção sexual diferente, são excluídos, chegam até mesmo a se prostituir, né? Então a gente tem que mostrar que eles têm valor. E também a questão que se inserido nesse grupo, os jovens também, as políticas chamam de combate às drogas, certo? Então não sei se o nome da comissão seria isso, comissão das minorias, não sei como intitulá-lo, mas que fosse, só um momento, para que fosse debatido a criação dessa comissão e inserido no conselho.
mim, já terminei. Só o meu pedido é isso. Pela ordem, excelência. Eu vou tentar sintetizar aqui essa celeuma toda. A gente tem que tomar cuidado, porque o regimento interno dá direito a 3 minutos, mas também dá direito, com a leniência da presidência, prorrogar esse tempo. Nós estamos há 50 minutos rodando em cima de um tema. Nós precisamos andar. Para sintetizar, a proposta de Fagner com relação aos colégios foi ótima. Ano passado nós fizemos visita nos colégios, saímos de sala informando o que era o Conselho de Juventude e tudo mais. E só veio o jovem aqui quando a gente puxava um tema, por exemplo, taekwondo, eles vinham. É preciso sim levar o conselho para fora daqui. Só existe uma forma para isso. Vocês, a presidente do conselho, marcar uma reunião com os diretores e procurar saber as datas comemorativas ou as datas de feirinha de ciência e alguma coisa que o conselho possa se encaixar dentro do quadro. Porque uma coisa que as diretoras, quando a gente se reuniu com elas aqui, disse: Alex, não tem como a gente disponibilizar alunos ou disponibilizar eventos dentro do colégio se não tiver já na programação de eventos do colégio. Ela até deu, a diretora, acho que foi Mônica, deu uma ideia da gente, foi isso. Ela disse: Alex, se reúna com a gente no início do ano e encaixe o conselho dentro do quadro dos eventos já do colégio. Aí pronto, é o jeito de a gente ir. Pronto, a proposta que eu faço é essa. Com relação até chamar de excelência, eu prefiro que seja chamado de excelência para dar um termo que foi criado recentemente, empoderamento ao jovem. Por que o jovem não pode ser chamado de excelência? Por que ele não pode ser chamado de excelência, uma vez que ele é um conselheiro de juventude, um órgão muito importante do município, querendo ou não é um órgão importante. Eu até prefiro chamá-los de excelência para dar um certo grau de empoderamento a eles. Pode ficar à vontade, eu só não quero que me chame, não vejo necessidade. E no tocante ao caso do jovem, eu vou adiantar, porque eu estava esperando que a presidente facultasse a palavra para os assuntos, mas eu vou adiantar que já foi falado. Eu solicitei no grupo que um caso sério em Jardim Seridó, e infelizmente os órgãos que deveriam estar atuando sobre isso são omissos. O dinheiro do povo, para mim, ao meu ver, está sendo instruído, porque é o seguinte: um jovem de 15 anos vai à imprensa e diz que é pego com quase 1 quilo de cocaína. Um jovem de 15 anos vai à imprensa e diz com a maior cara de pau que ele quem comprou, que na verdade ele disse isso para assumir o crime da maior que estava envolvida no meio, que a gente sabe disso, que esse ECA passa a mão na cabeça desses menores para assumir crimes de outros. Aí assume que ele comprou, que nós sabemos que não foi, que ele estava na companhia de outra pessoa, e diz: eu comprei. Aí o repórter pergunta: como é que você ia pagar? Eu faço programa nos cabaré. Quer dizer, que em Jardim tem de menor de 15 anos trabalhando em cabaré, os órgãos responsáveis não fazem nada. 15 anos de idade, assume que está em cabaré. Ou seja, o que é que o conselho deveria fazer? O conselho tutelar, isso eu estou falando do conselho tutelar. Primeiro, averiguar a situação desse jovem, se ele está em estado de abandono. Porque se ele está no cabaré com 15 anos de idade, sabe-se lá a hora da noite, o pai e a mãe desse jovem estão aonde? Esse jovem está matriculado em colégio? O conselho deve averiguar isso. Constatado que ele está em estado de abandono e não está em estado de colégio, encaminha-se à promotoria pública um pedido de tomada de guarda, para que seja tomada alguma atitude com relação a esse jovem. Não pode ficar assim, não. E por incrível que pareça, o que está debatendo é o Conselho de Juventude, que deveria ir direto. Tá certo, enquadra-se no Conselho de Juventude, mas deveria o debate começar no Conselho Tutelar. O que é que eu propus? Uma reunião conjunta, ou então que o Conselho de Juventude acione o Conselho Tutelar para que seja tomada uma providência. Porque é imoral uma cidade com Jardim Seridó ser desmoralizada a nível de Rio Grande do Norte, como com um jovem de 15 anos se prostituindo dentro de um cabaré. A gente pode até pegar agora aqui, Ticiane, e em nome do Conselho, você envia um ofício, anexado ao ofício, um vídeo em CD, para o Conselho Tutelar, perguntando quais foram os procedimentos feitos a respeito do caso. Se for sigilo... Peraí, pessoal, eu não concedi ainda a palavra, deixa eu terminar. Se for sigiloso... O que eu peço é o seguinte: que coloque em votação para que o ofício vá com o número de votantes, se possível com unanimidade, por unanimidade da deliberação do Conselho de Juventude, para que o Conselho Tutelar saiba que todos os conselheiros de juventude estão com a mesma opinião. Aí a sugestão é que o ofício seja enviado informando do caso, que o Conselho se informou do ocorrido, que acha um absurdo que um jovem de 15 anos
a nível nacional, que colocou na internet a nível nacional, assuma que dentro de Jardim do Seridó se prostitui em cabarés e compra drogas com o dinheiro dessa prostituição e que nada foi feito pelos órgãos responsáveis por isso. Por quê? Porque aí a gente, e como conselheiro de juventude, se exime da culpa. Por quê? Porque nós tomamos a atitude que é do conselho, que é acionar o conselho responsável. Um acionou o outro. Porque a gente não pode ir lá na casa desse jovem. O que a gente pode fazer também é encaminhar a promotoria pública a denúncia. Mas seria mais viável que essa denúncia fosse pelo conselho tutelar, que é o órgão diretamente responsável pelo ECA. Mas, coisa na parte, eu acho que, assim, como se trata de casos com adolescente de 15 anos, mesmo que o Conselho Tutelar já esteja entrando em ação, isso é sigilo de justiça. Vocês sabem disso, porque não pode expor o adolescente. Então, acredito eu que o ofício, na minha opinião, deve conter o teor seguinte: perguntando ao Conselho Tutelar, informando o caso, e perguntando ao final se já foi tomada alguma medida cabível para a solução do caso ou os procedimentos legais, certo? Aí, a partir de então, de acordo com a resposta do Conselho, se o Conselho Tutelar foi omisso, a resposta vai chegar. Se o Conselho Tutelar for omisso, aí acredito que é hora do Conselho da Juventude acionar a denúncia na promotoria. Excelência. Me conceda uma parte. Deixa eu só complementar o que ele disse. Realmente, como é de menor de 15 anos, tem que ser em segredo de justiça. Mas nada impede que a gente relate o fato, conforme o ocorrido, e peça investigação. Eu conversei, deixa eu só citar. Eu enviei um ofício como presidente do Conselho de Juventude, acionando o Conselho Tutelar, com relação aos de menores que estavam pedindo esmola na rodoviária para usar droga, incomodando os passageiros e até ameaçando. Eu vi o presidente na época do Conselho Tutelar, perguntei quais foram as ações tomadas. Não, nós estamos tomando algumas ações, mas só que é em segredo de justiça. Nenhuma ação foi tomada. O segredo de justiça continuou em segredo de justiça e nada foi feito. Eu me reuni, quando eu vi que nada foi feito, pedi uma reunião com o promotor. O que é que o promotor me disse? Alex, se o Conselho de Juventude vê que o Conselho Tutelar está sendo omisso, o Conselho de Juventude pode denunciar o Conselho Tutelar. O Conselho de Juventude pode fazer um ofício para a promotoria pública denunciando que o Conselho tomou atitude com relação ao jovem, e a gente vai na promotoria pública e pergunta: promotor, existiu alguma vinda de conselheiro aqui para esse caso? Aí a gente mostra o promotor o ofício, o promotor vai ver se o Conselho Tutelar não tomou nenhuma atitude, a gente denuncia o Conselho Tutelar. É simples. Porque não pode um jovem de 15 anos, repetir, de 15 anos ir para a mídia nacional e dizer que se prostitui dentro do cabaré e nada ser feito. Concedo a palavra, Arthur. Só para informá-los, teve assim que a gente recebeu essa notícia, que foi compartilhada no grupo, eu aproveitei a presença de um conselheiro tutelar, inclusive estive junto com a presidenta falando sobre isso, sobre o que ocorreu, e agora eu vou explanar para vocês. O conselheiro tutelar esteve lá na prefeitura e, aproveitando a presença dele, eu falei sobre o fato ocorrido, que chegou até nós a divulgação desse vídeo, que precisava ser tomada alguma providência e quais seriam as providências cabíveis que nós do Conselho Municipal da Juventude poderíamos fazer através do nome do Conselho Tutelar, né? Se eu vou usar esse termo, pedindo socorro ao Conselho Tutelar, né? E o conselheiro me relatou que a única coisa que poderia ser feita era o conselho preparar um ofício com o vídeo em anexo, encaminhar para a promotoria jurídica, aliás, desculpe, para o Ministério Público, e mais nada a fazer. E aí o Ministério Público era que ia tomar o Ministério Público era que ia tomar as providências. Ele mentiu. A palavra é essa. Na verdade eu chamo isso de omissão. Omissão, justamente. Ele está omitindo de omissão, porque a verdade, nós podemos, foi o que eu disse, acabei de dizer, nós podemos, como conselheiros, encaminhar direto para a promotoria pública, sem problema nenhum. Mas o peso do Conselho Tutelar, que é o órgão responsável, é bem maior. Bom, eu me senti... O que eu propus foi uma sessão, que eu disse até no grupo, uma sessão conjunta, onde os dois conselhos em consenso encaminharia isso para o promotor. Ou então o Conselho Tutelar encaminharia com o respaldo do Conselho de Juventude. Ele está sendo totalmente omisso, que na verdade
já é de praxe. Olha, deixa eu só terminar. Sim, termine. E eu me senti indignado com relação a só esse procedimento que poderia ser tomado. E falei com a presidenta também teve a mesma repugnação, mas já que nós temos pessoas... Pronto, Fagner já faz direito, já tem um conhecimento mais abrangente sobre isso. Alex já foi atuante nessa área também e é atuante nessa área, a gente pode... justamente nessa troca de experiência, fazer alguma coisa que seja mais ativa. Eu tive a sorte de ajudar na elaboração da criação do Conselho Tutelar do município, quando o doutor Edmar era prefeito. E estudei a pé da letra o ECA e várias leis, Constituição Federal, Código Penal, eu li de cabo a rabo tudo isso. Primeiro, eu não precisava nem ser conselheiro de nada para encaminhar uma denúncia ao Ministério Público. Eu poderia fazer como cidadão mesmo, encaminhando, vi o vídeo e encaminhei. Não precisava nem ser conselheiro de nada. Imagine um conselheiro tutelar, que ele não precisava nem reunir o grupo, ele pode fazer isso sozinho. Aí dizer que o conselho tem que enviar um ofício, não, se ele só verbalmente escutou, ele já pode colocar em pauta dentro do conselho. Deixa eu só concluir, Fábio. É o seguinte, eu vou propor, é o que eu propus, que eu peço a presidente, atenção, presidente, o que eu proponho é que a gente faça, eu já estou propondo um requerimento verbal, que você coloque em votação aqui, que a gente relate o fato, se precisar a gente envia o vídeo para o Conselho Tutelar, que apesar disso eles já sabem do vídeo, mas a gente envia, já que eles querem, a gente envia o vídeo e solicita com caráter de urgência que esse jovem seja analisado a sua frequência escolar, suas notas escolares e seu estado se está em estado de abandono ou não. E o seu cuidado familiar também. Porque eu soube que esse jovem fica até 2, 3 da madrugada no meio da rua, usando droga e fazendo o que não presta. Então, Excelência, para dar adiantamento, eu peço logo que você coloque isso em votação e a gente pode continuar o debate, porque já vamos em 1 hora de sessão e circulando. Deixa eu falar antes. Ok. Não vou achar aqui agora. Eu concordo com o que o Alex disse, mandar o ofício. Só que para amarrar melhor as coisas, porque assim, é verdade, uma denúncia verbal, não uma denúncia oral, já é suficiente. Porém, Maxwell é conceito tutelar, eu posso chegar, Maxwell, tem um jovem que está se prostituindo, resolver esse caso, foi isso. Maxwell pode usar de má fé, futuramente. Eu chego lá e disse, eu dei o promotor, eu disse a Maxwell que esse negócio tinha saído e Maxwell não fez nada. Maxwell disse, a mim você não disse nada não. Eu disse a você, me prove. Aí você sabe, no ano já prova, você dança, porque você não tem como provar, né? Então eu quero que peço, né, acrescento, Alex, seja enviado ofício ao Conselho Tutelar. Nós podemos dar prazos, num prazo de quê? De 7 dias no máximo, assim, um exemplo. 15 dias. Um prazo de 15 dias para que nos seja encaminhada a frequência escolar desses alunos, dessas crianças e tudo mais. E ainda Excelência, a nova lei parece que antigamente podia pedir 30 dias, mas agora é 10, 15. Prorrogável por mais 10, a nova lei é 10. No máximo 15, no caso. Eles têm direito de prorrogar. Caso não responda nem pedindo a prorrogação, eles já estão descumprindo a lei. E que seja ainda nos enviado o número do protocolo do inquérito do Ministério Público. Porque uma ação dessa só o Conselho Tutelar não resolve, né? Justamente, porque um caso desse não é só o Conselho que vai resolver. Porque isso daí seria... Porque, Fagner, deixa eu só dar uma explicação. Peraí, existe dentro do... Em caso de omissão, o caso ainda de abrir tudo mais, é que se fosse ainda investigação. Só que o próprio jovem já foi pego pela polícia e ele mesmo já confessou no vídeo o que faz. E não é a primeira vez que ele foi pego pela polícia. Então, isso daí o inquérito já é aberto logo, porque já tem prova suficiente para isso. Porque existem os procedimentos do Conselho que o Conselho Tutelar, isso eu conheço o regimento interno do Conselho, ele pode notificar o jovem. O jovem foi pego num caso, ele é notificado. O Conselho Tutelar, ele é notificado para não reincidir no caso. E aí o Conselho não encaminha para a promotoria pública. Mas só que se o conselheiro viesse falar isso comigo, eu ia mandar ele tomar vergonha na cara. Porque os casos que são notificados são os casos de menor gravidade. O menor foi pego tomando uma cerveja na rua.
Pronto, peguei, não teve como provar quem foi o maior que deu, não teve como provar se ele comprou, aonde comprou, eu vou notificar a família junto com a mãe, olha, para ele não reincidir nisso. Agora um caso que um jovem pega com cocaína, grande quantidade de cocaína, assume o crime, ainda diz que trabalha no cabaré, isso não tem notificação. Isso é promotoria direta. Justamente. Então é por isso que a gente pede no conselho, no ofício em resposta, que eles vão responder, que eles enviem anexo a denúncia do Ministério Público. Porque isso aí não é sigilo. Denúncia do Ministério Público é público, é para todo mundo. Da denúncia, isso. Se não houver, aí a gente entra com o ofício denunciando o jovem e denunciando a omissão do Conselho Tutelar. Certo? E é assim mesmo, viu, gente? Não fique com medo não, porque é muito grande, é assim mesmo. Tem que ir atrás, porque senão daqui a pouco até uma moda, né? Todos aprovam a questão do ofício? Eu acho que é bom perguntar nominalmente no microfone para ficar. Cássio? Aprovo. Só uma pergunta, o ofício vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar. Isso. Peraí, presidente, faça um resumo de como você vai enviar o ofício para poder ser gravado e aprovado. Informar sobre o caso, solicitar quais as providências tomadas num prazo de 10 dias, né? E solicitar o anexo da denúncia ao Ministério Público. E anexo também o vídeo em CD. Sim. Não, mas mas é só para frisar que vai anexo o vídeo em CD. Certo. Alex? Eu aprovo. George? Eu aprovo. Jaedson? Aprovo. Pedro? Aprovo. Arthur? Aprovo. Maxwell? Aprovo. Fagner? Aprovo. Netinho? Aprovo. Euler? Aprovo. Então está aprovado. Excelência, eu também solicito que o ofício já vá constando por unanimidade dos votos dos conselheiros. Sim, ainda não, como já foi colocado, a palavra ainda está comigo, foi colocada em votação. E para responder, deixa eu responder só a questão de comissões sua. Na administração passada existiu duas comissões, que foi a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Assuntos Externos. Assuntos externos ao Conselho que caberia essas palestras, seria a Comissão de Assuntos Externos, que pode ser e como você pediu a questão de uma comissão que incluísse as minorias, é a Comissão de Direitos Humanos, dentro do Conselho. Isso, justamente. Pronto, encaixou perfeitamente o nome. Agora nós temos que ver esse cuidado com essa questão de direitos humanos, que direitos humanos é algo, isso eu estudei muito, como historiador também, questão de direitos humanos. Porque na administração, ou na gestão passada, que foi a minha, nós tivemos uma discussão sobre direitos humanos, e eu dei uma explanação, como professor de história, da questão de direitos humanos, porque os direitos humanos surgiu no mundo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve os tratados, e os direitos humanos naquele período foi totalmente deturpado para os períodos atuais. Vou dizer por quê. Os direitos humanos lá naquele período era de extrema necessidade, porque não existia direitos humanos em alguns países. Pessoas presas por alguma opinião ideológica, pessoas assassinadas por cor, raça ou por etnia. Então, hoje, e eu falo pelo Brasil, houve uma deturpação dessa questão de direitos humanos. Porque os direitos humanos brasileiros, tem pessoas que não estão nem em estado de abandono, nem em estado de nada, mas se vê necessitada de uns direitos humanos que nem ela mesma precisa. Tem um emprego bom, tem cargos bons, mas se sente com algum tipo de preconceito, que ninguém vê ela com esse preconceito, mas ela mesma se acha com preconceito. E se vê na necessidade de ter direitos humanos para uma coisa que não está existindo. A gente tem que tomar cuidado para não entrar num campo do vitimismo. Ou seja, é uma vítima da sociedade que não é uma vítima. Que existem vítimas piores que um deficiente que está pedindo esmola no meio da rua, que isso os direitos humanos deveriam olhar. Como, por exemplo, um bandido mata a família de alguém e vai ver a questão do bandido e esquece a família de alguém que pode ser pobre, que está necessitada também. Direitos humanos, ao meu ver, tem que priorizar a vítima. Depois é que a gente vai olhar a questão do Estado, que se o bandido está num estado bom dentro de uma prisão. Sim, se o filho trabalhador que morreu e a mãe está lá passando necessidade através desse bandido. Mas isso não isenta o direito do outro. Não é que exime o direito do outro, mas a gente tem que priorizar aquele que realmente está precisando. Se for humano, é priorizado.
Mas não aí tem prioridade e é o que eu estou querendo dizer, o que sabe? acontece no Brasil. Você vê, e isso aí é fato, já constatado. Você vê um bandido matou uma família aqui, o Direitos Humanos vai logo ver a questão do bandido. Porque depois vai ver a questão da na vítima. verdade se criou uma cultura no nosso Brasil de que direitos humanos só defende bandido. Mas o próprio nome já diz, direitos humanos são para todos. Na verdade, eu não chamo que criou a cultura. Eu chamo que as pessoas que assumiram os órgãos de direitos humanos cometeram esse erro de primeiro priorizar a questão do que cometeu o crime e o estado que ele está, principalmente dentro das pessoas. Isso eu não estou falando, são dados estatísticos. Não, mas são dados estatísticos. O direito humano não deve nem favorecer quem está preso e nem deve favorecer É um a erro. vítima, deve ser igual. É um erro, não. Eu não vejo como igual. É, Alex, porque você é bandido, isso não torna Porque você eu acho que menos direitos detendo humanos direitos, você né? tem que ser humano. Direitos humanos, eu acho que direitos humanos você tem que ser humano. Um ser humano que, eu vou dar um exemplo, que pega uma pessoa, esquarteja, abre ela por completo, bota dentro de uma mala, depois vai enterrar, isso não é humano. É humano. Isso não é humano, tem que ser visto que é humano. Nem um animal, porque assim, existe, eu acho que você sabe na área psicologia. Eu acho que não, eu acho que você, então eu vou puxar para a área de ciência, porque na área de ciências a gente chama os cachorros, os gatos de animal irracional. Eles não fariam isso nunca. Então, se eu tenho que chamar um cara que esquarteja alguém, bota dentro de uma mala de alguém racional, então a área de ciência está batendo com ela mesmo, porque então eu tenho que chamar o cachorro de racional. Pela parte. Eu acho que isso aqui não é debate do conselho, certo? Pelo contrário, é debate do conselho. Para encerrar, porque eu ia falar outra coisa, eu vou pedir outro requerimento. Peraí, excelência, eu devolvo a palavra. Eu ainda vou pedir outro requerimento, mas para fechar essa situação, eu quero deixar registrado aqui. Wagner, peraí, eu devolvi a palavra aí você pede a presidente. Não, eu estou pedindo a palavra, eu já estou falando. Pela ordem. Eu quero que Vossa Excelência cumpra o regimento, que já faz aí 1h30 e não saiu do canto ainda. Só para concluir minha fala aqui. Cumpra o regimento. Eu vou pedir requerimento, porque não sei se vocês perceberam, mas eu frequentei os locais de carnaval e eu não vi a presença do Conselho Tutelar nas festas, nessas coisas. Então, perguntar por que eles não estão mais entrando em festas, se isso já foi dispensado ou o quê? Eu vou tentar esclarecer. Nós também cobramos isso e, assim, o Conselho Tutelar não tem obrigação, é outra coisa que eu acho errado. O Conselho Tutelar não tem obrigação de sair da sede. Por lei, eles têm que receber a denúncia. A denúncia. Eles podem e é por isso que outros conselheiros faziam isso, se a prefeitura der um agrado. Você tem que me dar um recurso para uma hora extra, um adicional noturno, um blá blá blá, e eles vão. Por isso que não fazem mais isso. Porque a prefeitura tem que se reunir, o prefeito tem que disponibilizar uma certa quantia para poder eles irem para as ruas fazer isso. Mas, por certo, o conselheiro tem que estar lá e receber a denúncia. Ok. Mais algum assunto para debate? Alguém não assinou a lista? Nem a ata passada? Pois bem, só lembrando a todos, né, como a gente debateu bastante hoje a questão do conselho sair para fazer ações nas escolas, ações em outros ambientes. Só lembrando a todos a importância do nosso encontro de quinta-feira, às 9 da manhã. É dia 14, é? Dia 14. Acho que eu não vou poder participar, não. Dia 14, no mesmo horário, vai ter uma audiência pública aqui. Com Gilmar Bristol. Maria, para de chover de novo. No mesmo horário. Dia 14, às 9 horas. Mas vamos torcer que chove. Excelência, tem data marcada para a próxima sessão ordinária? Tem, já tem data sim. Eu posto no grupo para vocês, viu? Okay. A data já está marcada, está na nossa agenda lá. É na primeira sexta-feira do próximo mês. Eu vou dar até uma sugestão a Vossa Excelência, para você... Eu posso me reunir com você para a gente ver. Na fichinha que você tem a ordem da sessão, aí lá no final tem escrito a próxima sessão marcada para a data tal, aí a gente já termina a sessão você informando a data. Ok. Então, até segunda ordem, só Cássio, que não vai poder participar, né, quinta-feira, e Maxwell. Os demais todos podem, não é isso?
É. Pode, Jorge. Alex. Euler. Qualquer coisa, Euler, você fala comigo. Quem é a sua diretora? Branquinha do CEF. Eu mando um ofício para lá. Viu? Pra você precisar. Netinho. Fagner. Maxwell. Pois bem, quinta-feira, às 9 horas da manhã. O local a gente vai decidir e informa para vocês, tá bom? Eu vou entrar em contato com cada um por telefone. Tá certo? Então, dessa forma, encerramos nossa terceira sessão. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro, quinta-feira.